Podcast Rural. No podcast rural de hoje, professor, engenheiro agrônomo Fabrício Andrade. Bom dia, Fabrício, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Camisa bonita, Juvenal? Fabrício Andrade, a gente vai continuar falando então aqui, a gente já fez 2 programas muito interessantes e muito importantes para todo aquele que trabalha com o solo. A gente vai usar um termo aqui que trabalha com a terra. Seja ele um agricultor de soja, de milho, seja ele um olericultor cultivando ali as suas hortaliças, os vegetais ali na horta ou no pomar, também seja aquele produtor rural que quer o seu gado bem alimentado, então ele tem que cuidar bem da pastagem, tem que cuidar bem daquele solo para poder plantar o milho para fazer a silagem. O solo é a base da casa. Se não tiver base ou se a base for mal feita, a casa cai. Inclusive é a base de tudo que está na agropecuária. Sim, inclusive senhor. Da criação de animais. Aí fala, mas galinha come planta? Galinha come planta, só que come planta em forma de grão, né? Uhum. Então, aí nós temos os grãos, o milho, a soja. Então, tudo que há dentro da agropecuária tem o solo envolvido no meio. Na locomoção, na produção de álcool, na vestimenta, na produção de algodão, enfim, tudo tem um solo enfiado no meio. Verdade. Então hoje, o tema da nossa prosa é Construindo a Fertilidade do Solo. Pois é, a gente então está falando que o solo, o solo ele é a base. Então nós vamos construir a base com essa prosa de hoje, não é isso, Fabrício? É, exatamente, né? E para isso, o que a gente precisa? Como assim a gente vai fazer uma base para uma casa? A gente precisa de pedra, areia, cascalho, cimento e ferragem. Antes a gente precisa entender como que se deu essa casa. Uhum. Qual a história da arquitetura dessa casa, fazendo a comparação, Sim. a metáfora entre a casa e a produção agrícola. O solo seria a base. Agora, como que se deu isso? No passado, nós tínhamos um solo, ainda temos um solo, nas regiões em que nós estamos, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, região de Cerrado. Solos que são pobres em todos os nutrientes. Uhum. Todos. Quando eu digo todos, eu estou dizendo todos, com exceção do ferro. Aqui em nossas regiões, região de Cerrado, nós temos bastante ferro e temos poucos macro e micronutrientes. Uhum. Então, de lá para cá, de lá quando? 40, 50 anos atrás, houve uma reviravolta, uma revolução na construção da fertilidade do solo aqui em nossa região com o uso de corretivos. Sim. O primeiro corretivo foi a base de cálcio e magnésio, que foi o calcário. Depois nós tivemos o advento do gesso agrícola, que é um corretivo à base de enxofre e cálcio também. Depois nós tivemos a adição de fósforo como corretivo de solo. E de lá para cá, por último, nós tivemos a conscientização dos produtores técnicos e demais profissionais da área com relação ao manejo da matéria orgânica do solo. Uhum. Esse programa será em cima desses 4 pilares, esses 5 pilares da construção da fertilidade do solo, que é muito importante para que a gente possa ter uma agropecuária forte e rentável. Bacana. Vamos começar então falando da correção com o calcário, como você já falou que foi o primeiro de todos eles. Nós já falamos aqui no programa passado, o calcário é fonte. Hoje nós vamos falar bem rápido, de forma bem sucinta, porque tem outro para falar. Sim. O calcário é fonte de cálcio e magnésio. Quando você coloca ele no solo, nós temos efeitos químicos, que é a neutralização do alumínio. O alumínio é um nutriente, nós podemos dizer um elemento tóxicos para as plantas, da categoria dos tóxicos. Então, quando o alumínio encontra com a raiz, ele intoxica a planta, nós temos que tirar esse alumínio. Não tem como nós tirarmos. Tirar é só mineração. Tem como nós neutralizarmos. E a neutralizar é o quê? É você encapar esse alumínio
colocar uma bandeja em cima dele do jeito que ele não vai mais para a planta. Essa bandeja é o calcário. Essa tela, essa proteção, essa vasilha que nós vamos colocar em cima desse nutriente para que ele não se mova e não entre dentro da planta é o calcário. Depois, o segundo efeito esperado químico do calcário é a elevação do pH, do potencial hidrogeniônico. Então, o calcário vai neutralizar, melhor dizendo, a acidez do solo. Solos ácidos dificultam o caminho e a entrada de macronutrientes e também dos micronutrientes nas plantas. Depois, um outro efeito esperado do calcário é a elevação da saturação de bases. Que bases? Que tanto pessoal fala de saturação? O que é esse negócio de base? Bases são nutrientes que têm carga positiva. Então, as cargas positivas do solo são cálcio, magnésio e potássio. Dessas 3 cargas positivas que nós temos na base do solo, 2 é do calcário, que é cálcio e magnésio. Depois, um outro efeito esperado é a elevação da CTC efetiva do solo, que é a elevação do cálcio e magnésio. Então, nós vamos elevar a quantidade de bases dentro da CTC com o calcário. Então, o calcário é um santo remédio em épocas de crise, quando você não tem dinheiro para comprar adubo. Use só o calcário que você vai ter um resultado fantástico. Nós já temos trabalhos científicos que mostram produtores, mostram experimentos em que nós utilizamos uma parcela sem calcário, sem adubo, outra parcela com calcário, só com calcário, outra parcela só com fósforo, outra parcela com fósforo e calcário. A parcela com calcário, ela teve resultado mais expressivo do que a parcela que foi utilizado fósforo sem o calcário. Entendi. Provando que quando você não tem dinheiro para comprar o adubo, se você colocar só o calcário, é melhor do que você fazer dívida e colocar o adubo sozinho sem o calcário. O adubo sozinho sem o calcário não faz efeito. Agora, o calcário mais o adubo conjugados, é lógico. Primeiro o calcário, depois o adubo, você vai ter um resultado melhor. É igual a gente machucou ali, antes de fazer a aplicação da medicação para curar, né? Fazer o curativo. Se você não lavar, não adianta nada. Então, resumidamente, coisa bem simples, básica. Metaforicamente é isso. É isso aí. Fabrício, a nossa ouvinte, Márcia Helena, tá mandando aqui, ó. Bom dia, Fabrício. Quero agradecer pelas informações semana passada e estou aqui novamente aprendendo. Muito obrigada. Obrigada aí, hein, Márcia? Minha mãe também tá ligada, Dona Lindaura, tá ouvindo a gente. Já chegou aqui alguns questionamentos, deixa me ver aqui. A gente vai falar um pouquinho... vou trazer esse questionamento no início do outro bloco, porque a gente tem 5 tópicos. Um deles foi sobre o calcário. Sobre o calcário a gente já fechou esse bloco, então? Fechamos. Só explicar para os amigos que para que o solo se construa, para que a fertilidade surja na vida do solo, primeiro de tudo é preciso colocar o calcário. Sem o calcário não há. É a famosa calagem. Famosa calagem. No podcast rural de hoje, a gente está aqui proseando com o professor engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, nosso amigo. E o tema de hoje é construindo a fertilidade do solo. Eu tenho aqui já 2 questionamentos. Um deles eu já vou passar agora para o Fabrício. Ele responde e na sequência eu trago o segundo. Fabrício, gostaria de saber como colocar calcário num pomar já grande, já formado. É possível? Vale a pena? E como que eu devo fazer? É possível, vale a pena e se faz da seguinte forma. Você vai fazer um acero debaixo da copa dessa árvore, deve ser laranja, sei lá, mexerica, qualquer árvore que você quiser fazer a calagem. Vai fazer um acero, vai cavar uma cova na projeção da copa, essa cova de 1 palmo de largura mais ou menos, e aí você vai jogar o calcário ali dentro, espalhando na dose correta, é claro, sempre consultando o engenheiro agrônomo da sua confiança, porque daqui do microfone não tem como eu ver o tamanho dessa planta, o tamanho que vai ser essa cova que ela vai abrir, para fazer os cálculos da quantidade de calcário que vai colocar por planta.
joga a terra por cima e joga a água. Mas o princípio é misturar o calcário na terra debaixo da planta a uma profundidade de 1 palmo. O ideal seria quando plantasse. Agora, presta atenção. Quando for jogar o calcário e quiser adubar junto, jogue uma fonte de fósforo ácida. Por que ácida? Porque o calcário é básico. Se você joga uma fonte ácida, o calcário ferve e dissolve mais fácil e você tem melhor absorção. Então, quando for fazer isso, planta grande, joga calcário, use junto com calcário o adubo chamado MAP, fonte de fósforo e nitrogênio. A Rosália Pereira Tavares está lá no Nolasco e ela está dizendo assim, ó, estou precisando de um produto para o meu pomar de laranjeiras porque as folhas estão ficando escuras e enrugando tudo. Aí é praga, né? Está acontecendo aí uma praga chamada cochonilha. A cochonilha é uma praga da ordem das hemípteras. Ela vai sugar, raspar a folha para poder tirar o açúcar, a glicose. A cochonilha gosta bastante de açúcar, então ela vive disso. Ela vai injetar o aparelho bucal para poder sugar esse açúcar. E o excremento da cochonilha também é cheio de açúcar. Por quê? Porque ela só come açúcar. Então, o excremento, as fezes da cochonilha, vai chamar um outro fungo predador de açúcar. Esse outro fungo é essa borra preta que ela tá vendo aí. Chama fumagina. Então, as folhas ficam... no começo elas começam esbranquiçadas, um piolinho branco, que é a cochonilha, o pessoal chama de lêndia. Depois vem a fumagina, que é essa borra preta. E em cima da fumagina costuma vir pulgão também, que é um inseto que gosta bastante de açúcar, e formiga, quer dizer, nós temos 4 insetos, 3 insetos e um fungo, todos estão atrás do açúcar. Como vai corrigir isso? Vai fazer uma aplicação de 5% de óleo mineral. Como assim 5%? Cada 5 litros de água ela vai colocar 250 ml de óleo mineral. 5% para 5 litros vai dar... É isso mesmo, 250 ml de óleo mineral e vai pulverizar sobre as folhas para a cochonilha sair, né? A cochonilha saindo, os outros vão sair também. Se tiver a copa muito cheia, com muitos galhos, é bom dar desbastada. É bom fazer... Existem podas de recuperação, poda de produção. Nesse caso dela aí, tem que fazer a chamada poda de recuperação. Que é abrir bem a copa para o sol penetrar dentro dessa planta. O sol também é um ótimo desinfetante. E após fazer a poda de recuperação, ela vai fazer a aplicação dessa calda de óleo mineral. E também ela pode usar até a calda bordaleza, a pasta bordaleza também. Não, isso aí tá tudo na internet, só procurar que não dá tempo de ensinar. Ô, Rosário... lembrando... Obrigado, desculpa, Francis. Sim. Lembrando, só porque isso aqui é utilidade pública. Não vai aplicar óleo mineral e comer a laranja no outro dia, pelo amor de Deus. É uma semana depois você vai colher os frutos. Tá certo. Dalva tá mandando um bom dia aqui, é lá do Santo Aleixo, a Dalva Pereira. Daqui a pouco eu vejo mais mensagens aqui. Obrigado, Márcia, também pela sua participação, tá ok? Fabrício, agora a gente vai falar da correção, né, com o enxofre, para poder então construir bem a fertilidade do solo. Exatamente, Franz. O enxofre, Franz, segue o mesmo princípio do calcário. É o fornecimento de cálcio. Só antes de entrar no enxofre, deixa eu lembrar de uma coisa aqui. O pessoal está perguntando aqui sobre a construção da fertilidade dos solos arenosos. Passa principalmente pelo calcário primeiro. Por quê? Os solos arenosos são solos frágeis. O que são solos frágeis? São solos que se soltam, se desprendem facilmente com o advento de alguma chuva e podem ser erodidos, pode sofrer erosão. O calcário é cimento, o calcário é liga. Então, quando nós jogamos calcário no solo arenoso, nós temos a forma de evitar a erosão. Então, uma das formas de evitar a erosão primária é o calcário, e que muita gente não sabe disso. Muita gente fica ligado na matéria orgânica, que nós vamos falar nos próximos blocos, mas a principal forma de evitar a erosão em solos arenosos é jogar calcário. Aí depois, posteriormente, você vai trabalhar a matéria orgânica dele. Agora, voltando ao enxofre. O enxofre segue o mesmo princípio do calcário, como fonte de cálcio, mas depois ele tem uma particularidade. Qual é? O fornecimento de enxofre. Nós temos
há 2 fontes de enxofre disponíveis para que o produtor possa usar. Nós temos um enxofre elementar, que é um enxofre insolúvel, que praticamente é uma rocha que contém enxofre moída que você vai jogar no solo. E depois nós temos esse enxofre elementar, ele não é solúvel, portanto não é aproveitado na hora. A planta não consegue absorver esse enxofre antes que os micro-organismos do solo, daí a importância da matéria orgânica, faça a decomposição, faça a quebra dessas partículas do enxofre elementar, transforme ele de enxofre insolúvel para enxofre solúvel. Quem vai fazer isso são os micro-organismos. Eles vão quebrar, eles praticamente vão decompor. A palavra mais o pessoal vai entender é essa. Eles vão decompor essa rocha que tem enxofre elementar e após isso a planta vai absorver esse enxofre. O enxofre é importante para quê, hein? O enxofre é importante para a formação dos aminoácidos. Olha lá, a planta tem proteína. Só que antes de ter proteína, ela tem que ter aminoácido, que são os tijolos que formam as proteínas. Então, toda vez que entra um nitrogênio para formar uma proteína, entra também o enxofre. Nós costumamos dizer que o nitrogênio é a primeira voz e o enxofre é a segunda, é uma dupla. Então, a outra fonte de enxofre é as fontes solúveis de enxofre, que são as fontes prontamente disponíveis para a planta. O gesso agrícola é uma das fontes solúveis, isto é, você vai jogar o gesso agrícola no solo, ele vai fornecer enxofre, que é um macronutriente ignorado pela maioria de nós, que não deveria, pelo menos. Existem outras fontes de enxofre insolúveis, por exemplo, existem outras fontes de enxofre solúveis, como os adubos que nós jogamos no solo. Alguns deles nós podemos citar o sulfato de amônia, que tem 20% de enxofre, o super simples, que tem 10% de enxofre, e outros adubos que também contenham enxofre. Esse enxofre que está presente nos adubos é também fonte de enxofre solúvel, portanto, são enxofres que são prontamente disponíveis para as plantas. Mas nós colocamos ênfase no gesso agrícola por ser a fonte de enxofre mais abundante e mais barata, e para que o produtor possa construir a fertilidade do solo. Lembre-se, aqui nós não estamos falando de adubação, nós estamos falando do que vem antes da adubação, que é a construção da fertilidade. Uai, professor, quer dizer que para a adubação fazer o efeito esperado, há que haver dentro do solo uma fertilidade construída? Exatamente. Antes de você jogar o adubo no solo, você tem que preparar esse solo para ele receber esse adubo e disponibilizá-lo à planta. É isso que nós chamamos de construção da fertilidade do solo. Então, esse enxofre nós devemos colocar na forma de gesso agrícola, preferencialmente. E se o produtor rural não fizer, então, a suplementação desse solo com o enxofre da forma correta? O que pode causar, tanto na planta e quanto aquele adubo que ele vai adicionar posteriormente? Deficiência de ordem nutricional, deficiência de ordem fisiológica. Então você vai pegar a planta, você vai ver a planta e você vai ver um amarelão na planta, amarelada, está faltando ureia. Às vezes não é ureia. Quando nós coletamos as folhas e mandamos ao laboratório para fazer a biópsia da planta, que é para ver o que está faltando ali dentro, nós vamos perceber que está faltando enxofre. Os sintomas da deficiência de enxofre na planta são parecidos com a deficiência de nitrogênio. É um amarelão, justamente porque o enxofre faz segunda voz por nitrogênio. Quando tem nitrogênio e não tem enxofre, ele não canta. Então esse é o efeito quando nós não nos atentamos a esse nutriente. E, consequentemente, o pior de tudo não é observar o amarelão na planta, é observar o prejuízo no bolso do produtor. Sim. Depois. É, porque o que ele vai ter que adicionar não vai resolver o problema e vai ficar bem mais caro do que se ele tivesse preparado o solo. Entendi.
Podcast Rural de hoje, o tema é Construindo a Fertilidade do Solo. Participação aqui do professor engenheiro agrônomo Fabrício Andrade. E a gente está conversando aqui sobre diversos pontos e o tópico desse bloco agora é a correção com o fósforo, que o professor já falou anteriormente aqui. Mas aí, como que a gente faz então a correção do solo utilizando então o fósforo? Como que ele é aplicado? Enfim, qual a importância dele também? Nós citamos a correção do fósforo para que o produtor tenha consciência e saiba que o fósforo é um macronutriente extremamente importante, principalmente na construção das raízes. Aliás, existem vários nutrientes que são responsáveis pela construção das raízes. O fósforo é a gasolina da planta. Ele gera energia para a planta. E as raízes, como elas não podem fazer fotossíntese, elas dependem da energia que vem de lá da fotossíntese. Então o fósforo ele é extremamente importante também, assim como o cálcio, na construção das raízes. Já a correção do solo com fósforo depende do conhecimento do produtor das fontes de fósforo. Nós temos fontes de fósforo, que são fontes de fósforo insolúvel, e nós temos as fontes de fósforo solúvel. As fontes de fósforo insolúvel são os fosfatos naturais. Nós temos os fosfatos naturais de ordem metamórfica, ou seja, magma de vulcão. O vulcão expeliu a lava esfriou, virou pedra, aquilo ali vira fonte de fósforo, vira fosfato natural. Aquela pedra é moída, após ser moída, ela passa por processos físicos e não químicos e depois é jogada no solo. Esses fosfatos são insolúveis, demoram a fazer efeito, a disponibilidade do fósforo vai ser depois, a planta não consegue absorver aquele fósforo de forma imediata. E depois nós temos também as fontes de fosfato, isso dá origem ao fosfato natural, pedra moída, pedra bruta, magma de vulcão. Nós temos uma outra forma de fosfato natural, que são os fosfatos naturais de ordem sedimentar. O que é isso, ordem sedimentar? Existia uma civilização, veio um tsunami, afundou todo mundo, os animais morreram, as plantas também apodreceram e foram sedimentando camada por camada sobre as rochas. Depois isso é descoberto, minerado, é extraído dali e nós temos os chamados, esse fósforo que foi decomposto dos corpos em decomposição, da matéria orgânica em decomposição, mineralizou e nós temos os chamados fosfatos naturais reativos, porque eles são um pouco mais solúveis do que os fosfatos naturais não reativos, que é o que eu acabei de citar em primeiro lugar. Então aí nós temos duas fontes de fósforo que você pode usar na correção de solo. Lembrando que esse fósforo ele não vai ser utilizado pela planta. Você vai usar ele mais como corretivo, como para preencher o solo daquilo que o solo não tem, que é fósforo. Agora, nós temos que ter cuidado com o seguinte: é sempre recomendado a utilização dos fosfatos naturais reativos. Nós temos uma outra fonte de fosfato natural que é o termofosfato, que é quando é extraído um fosfato natural de uma rocha e ele é passado por processos de calor. Em outras palavras, ele é fervido para disponibilizar mais o fósforo do que o fosfato natural não reativo e o fosfato natural reativo. Então nós recomendamos sempre utilizar ou o fosfato natural reativo ou o fosfato natural ou o termofosfato. Mas por que não pode usar o fosfato natural não reativo? Não estou falando que não pode, estou falando que é preferível usar os outros. Quando você vai olhar a distribuição da roda do solo, do que tem o solo tem... A maioria do solo é mineral. Então nós temos o solo com mais ou menos 50% de mineral, pedra. Você vai colocar mais pedra ainda. O fosfato natural não reativo é pedra pura, moída, magma de vulcão. Então o solo já tem demais, aí você vai colocar mais ainda, vai ficar pior. Então aí a construção do solo demora.
Então é preferível que nós utilizamos essas fontes de fosfato natural reativo ou termofosfato. A outra fonte de fósforo são as fontes solúveis, que são prontamente disponíveis pela planta. Em outras palavras, quer dizer que quando você joga alguma fonte de fósforo solúvel no solo, a planta já vai comer esse fósforo de cara. Mas então é fácil. É só jogar esse fósforo no solo e pronto, está resolvido o problema. Aí é que tá. Nós temos dois probleminhas. O primeiro é que as fontes solúveis são caras. O produtor vai gastar bastante dinheiro para poder fazer a correção com esse tipo de fósforo. O segundo probleminha é que não dá tempo, como o fosfato é solúvel, não dá tempo da planta comer esse fósforo. À medida em que a planta começa a comer esse fósforo, começa a absorver, que a planta não come, ela bebe. À medida que ela começa a beber esse fósforo, vem o solo também e quer beber um pouco. Então o solo concorre com a planta na hora de absorver fósforo. Isto é, a planta está bebendo e o fósforo quer um pouquinho também. E ele começa a grudar esse fósforo na parte mineral dele. O fósforo tem atração violenta com o fósforo. O fósforo não pode ver o solo, que ele quer grudar. Ele quer se ligar, fazer uma ligação química extremamente forte com o fósforo. Então esse é o problema de se usar as fontes de fosfato solúvel como corretivo, em área total. Colocar no vincão e sair jogando em cima da terra. As fontes de fósforo solúvel são o super simples, que é quando a rocha é atacada por ácido sulfúrico, e ela fica disponível. Então há um ataque da rocha, daquele fosfato natural, a apatita, e o ácido começa a dissolver, começa a digerir essa rocha apatita. E aí, aliás, a apatita passa por um processo lá atrás, que é um processo de flotação, aonde concentra fósforo e tal, aquela coisa toda. Então, nesse concentrado fosfático é jogado o ácido sulfúrico e aí nós temos a produção do super simples. Por isso que o super simples tem enxofre. Por quê? Porque foi atacado, ele foi dissolvido por ácido sulfúrico. Nós temos ainda outra fonte de fósforo, que é o super triplo, que aí nós já temos fósforo e temos cálcio também. Só que nesse caso o super triplo é solúvel porque foi atacado pelo ácido fosfórico. Então por isso que ele não tem enxofre. E nós temos as fontes de fósforo que foram atacadas por ácidos da ordem das amônias, nós temos o MAP e DAP. Por isso que o MAP e o DAP têm fósforo e tem nitrogênio. Então, super simples, super triplo, MAP e DAP são fontes solúveis, ficam prontamente disponíveis para a planta após serem jogadas no solo e cair água em cima deles. Só que são caros para você fazer correção e tem o problema da concorrência do solo com a planta. A planta começa a beber e o solo vai lá e pega dela, toma dela antes dela beber. Então por isso que se usa na correção do solo os fosfatos naturais reativos ou os termofosfatos, não ficando então a recomendação para os fosfatos naturais não reativos. Nada contra quem quer usar, nada contra quem vende. Já falei aqui nos outros programas que a agronomia é coisa séria e nós não viemos aqui para falar que usa o produto tal, o produto A ou B. Nós viemos aqui para falar sobre as verdades, né? E o que nós estamos falando aqui a gente prova. Então essa é a questão do fósforo. O fósforo tem que ser corrigido porque é um macronutriente e porque os solos da nossa região são paupérrimos em fósforo, na ordem de meia miligrama por decímetro cúbico de solo, uma vez que nós teríamos que ter no mínimo de 10 a 15 miligramas por decímetro cúbico. Entendi. Fabrício, qual o momento ideal então para a gente aplicar esse fósforo ao solo? Após a reação do calcário. Se nós formos aplicarmos uma fonte de fósforo ácida como o MAP,
Nós podemos aplicar, joga o calcário por cima, no caso do plantio direto, joga o calcário por cima e joga o MAP por cima do calcário no mesmo dia. Ele vai ferver o calcário, esse calcário vai descer. Agora, se nós formos aplicar alguma fonte de fósforo insolúvel, como os fosfatos naturais reativos e os termofosfatos, e até as fontes solúveis, como super simples e como super triplo, 3 meses depois da aplicação do calcário. 3 meses. Não pode aplicar junto, senão nós temos a reação do calcário com super simples e a indisponibilidade do fósforo. Entendi. Bacana. Prosa hoje com Fabrício Andrade, professor de agronomia, engenheiro agrônomo, construindo a fertilidade do solo. A gente falou aí sobre os macronutrientes e agora vamos falar dos micronutrientes. Mas antes, Fabrício, nós recebemos aqui do nosso ouvinte, médico veterinário Carlos Ronque, que é produtor rural, ele tem uma propriedade em Guardamor, também tem uma chácara lá em Uberlândia, onde ele mora. Ele mandou aqui pra gente um vídeo mostrando um pé de groselha. Diz ele que os frutos começam ali a se desenvolver, mas não amadurece e cai. O que pode ser isso? Que a gente teria que estar avaliando, né, com mais detalhes. Pelo que eu vi aí no vídeo, é antracnose. Mas aí ele tem que fazer a poda e depois fazer a aplicação da cauda bordaleza. Como a cauda bordaleza é um fungicida à base de cobre protetor. Porque curativo nesse caso aí não vai ter como. Agora, eu recomendo ele procurar a Emater. Se ele estiver em Minas Gerais, né? Tá em Minas, lá no Emater, porque a Emater já tem os técnicos, os agrônomos que são especialistas em fruticultura, então são pessoas competentes que têm destreza para lidar com esse problema aí. Eu tô achando que isso aí vamos ver, né? Se puder também realizar uma análise foliar, seria interessante também. Nesse caso aí tem que ser o fruto, né? Sim. Aí tem que pegar o fruto e mandar pro laboratório. Mas não precisa dele ir tão longe, não. Ele procura a Emater, o pessoal vai aí, eles vão ajudar ele. Orientar melhor. Bacana. Bom, micronutrientes. Quais são eles, Fabrício? Os micronutrientes, dos principais, nós temos o boro. É lógico que nós temos outros. Por exemplo, manganês, cobre, molibdênio, cobalto. Nós temos vários outros, zinco, vários outros micronutrientes importantes. Mas nós queremos dar ênfase ao micronutriente que provavelmente se tornará macro, que é o boro. O boro, ele faz dupla com o cálcio. O cálcio faz parte da parede celular das plantas. Então, toda planta tem muito cálcio, bastante cálcio. Por que ela tem cálcio? Porque, diferente dos animais, as plantas precisam ficar eretas por um exoesqueleto. É igual os insetos. Os insetos não têm esqueleto interno, eles têm um esqueleto para fora. Por isso nós chamamos de exoesqueleto. Os animais não, os animais têm um esqueleto para dentro. Por isso que o osso do animal tem muito cálcio, o osso é branco, a cor do cálcio é branca. Por fora vem os músculos e nós temos a sustentação e nós temos o corpo dos animais andando, se locomovendo, indo de um lado para o outro, da esquerda para a direita, de frente para trás, e animais até que voam. As plantas, como elas fazem para ficar eretas? Como é que elas fazem para ficar em pé? Como uma aroeira, por exemplo, faz para ficar centenas de anos em pé, como um jatobá faz para ficar centenas de anos em pé, sem cair, com o tempo e o vento. Então, essas plantas, elas usam o exoesqueleto, que é um esqueleto que fica de fora. Então, a planta, os ossos da planta estão por toda a parte dela. E esses ossos nós chamamos de parede celular. Essa parede celular é composta principalmente de cálcio. Então, o cálcio é como se fosse a camisa que veste a célula. Só que para existir a camisa que veste a célula, é preciso ter o botão. Então, o cálcio é a camisa e o boro é o botão. O boro costura o cálcio. Não há como existir cálcio dentro da planta se não existe boro. Então, olha só, os micronutrientes, esses nutrientes que são utilizados em menores quantidades, por isso são chamados de micro, volto a ensinar as pessoas que estão ouvindo nesse momento, que os macros são chamados de macro não porque eles são grandes, mas sim porque são utilizados em maiores quantidades pelas plantas, assim como
os micronutrientes são utilizados em menores quantidades pelas plantas e por isso são chamados de micronutrientes. Então é muito pouquinho que a planta usa, mas esse pouquinho que a planta usa faz falta. Olha só o exemplo do boro. Se não tiver o boro, que é utilizado em pequenas quantidades, o cálcio, que é um macro, utilizado em maiores quantidades, não vai funcionar. Agora, quando nós vamos lá para os outros, manganês, zinco, o próprio ferro, que tem muito aqui nos nossos solos, molibdênio, cobalto, todos esses têm uma função na planta. E a maioria desses micronutrientes, se eu tiver esquecido de algum aqui, alguém me perdoa, que é muita coisa na cabeça, nós temos funções enzimáticas. Os macronutrientes têm função estrutural, faz parte da molécula, da estrutura da planta, faz parte do corpo da planta. Já os micros faz parte do funcionamento da planta. Para a planta funcionar, para que essa máquina possa funcionar, há que haver as engrenagens, há que haver as enzimas. E os micronutrientes, eles funcionam justamente nesse ponto. Eles têm essa função de ajudar os macronutrientes a funcionar. Então é muito importante. E a fonte dos micronutrientes mais importante para nós, mais disponível, a mais fácil de nós utilizarmos, é o FTE-BR12. Inclusive, o FTE-BR12 é uma fonte antiga já de micronutrientes, já vem sendo utilizada há mais de 30 anos. E hoje nós temos, aliás, só para constar, o FTE-BR12 é uma fonte granulada. Então você vai jogar ela, você vai misturar. Quando você for comprar o adubo, você pode pedir para vir misturado com o FTE-BR12. E na linha de plantio cai micronutrientes. Agora nós temos uma outra forma de fornecer micronutrientes para as plantas, eficiente também. Aliás, talvez seja até mais eficiente, que é a adubação foliar. Os micronutrientes podem e devem ser utilizados pela adubação foliar, porque como são utilizados em pequenas quantidades, uma vez ou outra que você entra na lavoura vai resolver o problema da aplicação do fornecimento de micronutrientes. O que não é a mesma coisa com os macros. Os macros a planta usa todo dia a planta está absorvendo macronutriente. Você vai lá, aplica uma vez só em forma foliar, não vai resolver. Então o macro tem que ser aplicado na base. Na base, na hora de plantar. Os micro podem e devem ser aplicados via foliar. Por quê? Porque as plantas vão absorver pequenas quantidades. Então aquele tiquinho que caiu sobre a folha, naquele exato momento que você entrou lá 1 ou 2 vezes na lavoura, já vai resolver o problema. Então o micronutriente hoje, graças a Deus, não é problema. Entendi. A forma de aplicar, então, na folha seria com os pulverizadores. Exatamente, ou mistura em água. De irrigação também dá? Não dá. Tá. Porque aí o micronutriente vai cair no solo, vai se dissolver bastante na aplicação via pivô, e ele vai cair a maior parte no solo e a menor parte em cima da folha. Então, ele deve ser aplicado via sistema de pulverização, ou pulverizador de barra, ou drone, ou qualquer outro tipo de pulverização com baixo volume de água, no máximo 200 litros de calda por hectare. Estou entendendo. Inclusive para pequenas lavouras, a aplicação por drone é a que gera menor perda e uma maior aproveitamento daquele material que vai ser aplicado, né? Hoje o drone é uma realidade, então e não é caro, até em grandes áreas. Sim. Já tem empresas fantásticas, empresas que estão de parabéns, que trabalham com a aplicação de drone. Inclusive, quero dar os parabéns ao pessoal que mexe com drone aqui, todos eles que mexem com drone aqui em Paracatu, porque é uma tecnologia. E mandar um recado para eles. Olhem, coloquem as vistas de vocês, o trabalho de vocês é um trabalho fantástico, só que precisa voltar isso para os pequenos produtores. Os pequenos produtores não têm pulverizador, eles não têm condições de pulverizar, fazer uma aplicação para cigarrinha, e por isso que muitos não plantam milho aqui em Paracatu, produtores de leite, por causa da cigarrinha, sendo que isso poderia ser resolvido com um drone.
Agora, para isso é preciso que o pessoal que mexe com o drone tenha esse olhar. O pequeno produtor paga, ele é bom para pagar. Então, vai o recado aí pro pessoal que mexe com o drone, tem um nicho que vocês talvez não tenham enxergado ainda, que dá bastante dinheiro, viu? É fazer aplicação para pequeno produtor. A prosa de hoje, do podcast Rural, Construindo a Fertilidade do Solo, com o professor engenheiro agrônomo Fabrício Andrade. E a gente tem aqui o último tópico dessa prosa, que é matéria orgânica. A gente, durante o programa de hoje, falamos algumas vezes, você trouxe aqui alguns momentos, da importância da matéria orgânica, né, Fabrício? O solo tem uma caixa, onde ele guarda os nutrientes. Essa caixa é chamada de CTC, capacidade de troca catiônica, que são capacidade de trocar cargas positivas, cálcio, magnésio e potássio, principalmente com a solução do solo, com a corrente. É como se a água que fosse para a planta, para a planta beber, é como se a planta fosse um rio. E esse rio é direcionado para as raízes. Então ele está indo o tempo todo para as raízes. E tem alguém lá com um saco de quirela, jogando a quirela no rio para alimentar os peixes. Essa quirela seria os nutrientes. Essa pessoa que está com esse saco na mão é a CTC. Então, quanto maior for esse saco, se o saco for do tamanho de 60 quilos, a CTC é baixa. Se for do tamanho de um bag de 1.000 quilos, a CTC é alta. Quanto maior for a matéria orgânica, maior será a CTC. Por quê, hein? Porque a matéria orgânica tem carga positiva. Nós falamos que o que a gente fala, que a gente prova. Então, olha só. Não é porque fulano achou, deixou de achar. É porque é a química. É porque isso é a verdade. A gente não tem que querer mudar as coisas. As coisas foram feitas pelo Criador. E o Criador fez dessa forma. A matéria orgânica é carga negativa. Carga negativa atrai quem? Positiva. Na química é assim. Então, quando eu jogo cargas positivas no solo através do calcário e do cloreto de potássio, a matéria orgânica vai atrair essas cargas, vai pegar para ela. Por que tem que acontecer isso? Porque se você não guardar essa quirela no saco, vem a chuva, cai em cima da quirela, leva a quirela embora. Escorre pelo chão. Então é a lixiviação. Quando nós temos chuva caindo no solo, a chuva vai pegar as cargas positivas que estão soltas, que não entrou na CTC, e vai lixiviar, vai levar embora. Então, quando nós temos muita matéria orgânica, nós temos muita carga negativa. Essas cargas negativas, na hora que as cargas positivas caem lá, elas vão atrair, elas vão sugar essas cargas positivas para ela, vão atrair e vai ficar grudada igual um imã. Quando a planta quiser comer essas cargas positivas, ela pede para as cargas negativas. Escuta, libera para mim aí agora 2 kg de potássio e uns 10 kg de cálcio e uns 2 de magnésio, que eu tô com fome. Aí a CTC, que é as cargas negativas, libera para a planta na hora. Fala, toma, ó, joga a quirela no rio, a quirela entra na correnteza e vai cair dentro da planta. Então a matéria orgânica faz isso. Isto é, se eu quero construir fertilidade de solo, eu tenho que ter matéria orgânica, porque senão eu vou colocar as coisas lá e não tem aonde guardar. Não tem geladeira, não tem saco, não tem caixa, não tem bag, não tem nada, vai tudo embora, tudo se perde, tudo se perece. Então a matéria orgânica é o suprassumo da construção da fertilidade do solo. Fabrício, em 1 minuto, como a gente, produtor rural, deve se comportar para não perder matéria orgânica do solo? Para não perder matéria orgânica do solo, nós devemos evitar gradear o solo. Quanto mais você gradeia o solo, mais você expõe matéria orgânica ao sol e o sol derrete tudo, acaba com tudo. Então é essa a medida que o produtor tem que tomar, só isso. Não tem outra coisa que, mas eu não tenho jeito, porque eu não tenho plantadeira de plantio direto e tal. Bom, isso aí é um problema do poder público, isso é um problema de utilidade pública, isso é um problema dos técnicos, principalmente os pequenos produtores. Não tem plantadeira de plantio direto, gradeia todo ano. Então esse esquema aí de gradear solo de produtor todo ano, produtor pequeno, o poder público acha que está fazendo um bem, mas não está.
Então é um negócio que tem que se resolver. Para que se resolva, tem que ter uma conscientização geral e tem que ter investimento, né? Os nossos políticos, aí, os deputados, investir em pulverizadores, porque quando vai fazer plantio direto tem que ter o pulverizador. Investir em treinamento, quem sabe até em drone, por exemplo, e investir em plantadeiras de plantio direto e acabar de uma vez por todas, para sempre, com essa gradiação de terra do pequeno produtor que acontece todo ano aqui. E olha que nós não estamos fazendo crítica, pelo amor de Deus. Tem que fazer isso mesmo, porque se não fizer isso, não tem como o produtor plantar. Mas não podemos ficar fazendo a vida inteira. Entendi. Uma hora vai ter que mudar. Entendi. Fabrício, sua rede social? Agrônomo Fabrício Andrade. Só digitar lá nas 4, 5 redes sociais que você vai achar. Bacana. Bom dia, obrigado, professor Fabrício Andrade, aqui conosco mais uma vez. Obrigado. Já discutimos uns 2 temas interessantes aqui. Um deles, com certeza, a gente vai falar. E em breve a gente vai estar marcando a data aqui. Deixa seu bom dia para os ouvintes. Bom dia para todos vocês, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.